Olá você, gente amiga, olá gente querida, povo abençoado de Deus, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, página do nosso Facebook e também no nosso canal pelo YouTube, para falar do amor de Deus. Esperando que todos tenham tido uma ótima semana, uma semana abençoada, e que a graça de Deus possa nos ajudar a iniciarmos esta semana, e que seja uma semana de boas notícias, uma semana de bênção para todos nós. Forte abraço ao meu amigão José Lopes, aí no Pernambuco, que Deus abençoe, meu amigão. Assim também como a irmã Josiele Melo, que Deus abençoe. Queridos irmãos, chegando de mais um culto, e hoje foi o congresso do departamento à tarde da bênção, e graças a Deus, culto maravilhoso, amém. E quero aqui louvar a Deus pela vida de todos que estiveram presentes hoje à noite, ao líder do grupo, o presbítero Louro, a toda a equipe, a todos que cooperaram com aquele glorioso trabalho. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, meus queridos. E, meus queridos, aqui eu quero deixar a minha fala, quero deixar a minha reflexão para a sua meditação. Antes, quero abraçar aqui os aniversariantes desta semana. Que Deus abençoe todos os aniversariantes, da qual o meu irmão presbítero Flávio completou idade nova. Que Deus abençoe o presbítero Flávio aí em Nazaré da Mata, no Pernambuco. Deus abençoe o servo de Deus, assim como todos os demais aniversariantes. O irmão José Fernandes também aniversariou ontem. Que Deus possa estar abençoando o servo de Deus. A irmã Rose Lira, que Deus abençoe aí em Nazaré da Mata também. Nosso amigão João Ferreira, Deus abençoe o servo de Deus. A irmã Lucivânia Santana, eu acho que a irmã Lucivânia é ali da cidade do Paudalho, amém. Deus abençoe. A irmã Rose Lira, mais conhecida como a irmã Rosângela, transmita aí a minha saudação. A tua mãe aí em Tupá, ela que se encontrou com meu irmão lá no simpósio na congregação do Sertãozinho, e aí ela transmitiu as saudações a mim. Eu recebi com muita alegria. Que Deus abençoe a irmã Rosângela. Meus queridos, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João no capítulo 12, é o nosso texto para a nossa reflexão nesta noite. Evangelho de João, capítulo 12, nos diz assim a palavra de Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhes, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Glória a Deus.
A irmã Lucivânia aí do Sertãozinho. Me lembrei da irmã Lucivânia, muito bem. Eu não sei se é a Lucivânia que eu estou pensando, que é a mãe daqueles 2 moreninhos aí da congregação do Sertãozinho. Mas de qualquer forma, irmã Lucivânia, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe nesta noite. Mas, meus queridos irmãos, desejo do meu coração em trazer esta palavra pautado nestes versículos, embora sendo o texto tão conhecido dos irmãos, falar sobre Marta, falar sobre Maria. E aqui neste capítulo 12, faltando 6 dias para a Páscoa, Jesus, ele se apresenta a Betânia. E é perceptível o sentimento de Jesus por esta aldeia. Uma aldeia que se apresenta na história da Bíblia como um povoadozinho ou uma cidadezinha, mas era um lugar que ficava próximo de Jerusalém e era um lugar especial de Jesus, era um lugar da preferência de Jesus. A gente percebe no capítulo 10, versículo 38, que Jesus, segundo o Dr. Lucas, ele visitou a Betânia, ele esteve na casa de Marta e Maria. E João está narrando aqui no capítulo 12 que por ocasião da Páscoa, 6 dias antes, Jesus retorna para Betânia, depois daquele episódio do capítulo 11 de João, quando Lázaro estava enfermo e desta enfermidade havia morrido, e aquela história que nós bem conhecemos, da qual Jesus ressuscita Lázaro. Capítulo 12, Lázaro já está ressuscitado e compõe a mesa para aquela janta gloriosa. Jesus desta feita está mais uma vez em companhia dos seus discípulos e diante daquele momento, quando Marta estava servindo a mesa, Maria, ela toma a atitude que se identificava muito com a sua forma de adorar a Deus. E ela encontra neste gesto nobre de adoração, derramar sobre os pés de Jesus aquele nardo puro, aquele unguento que era algo de grande preciosidade, da sua qualidade e num preço também. E ela derrama sobre os pés de Jesus. Ela unge os pés de Jesus e em seguida Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E aqui entra, meus queridos irmãos, a minha mensagem nesta noite. É que a nossa atitude de fé diante de Jesus, como um ato de adoração, sempre provocará no coração de alguém em nossa volta um desprezo. Amém? Uma atitude nossa de adoração diante de Deus sempre despertará em nossa volta opositores, aqueles que não compartilham, que não concordam da nossa postura na adoração diante de Deus. E muitas das vezes somos contestados, muitas das vezes somos reprovados por aquilo que fazemos para Deus, pela forma como nos apresentamos a Deus, pela forma como louvamos, pela forma como glorificamos, pela forma como expressamos, externando a nossa gratidão ao Senhor. Mas, diante deste texto, no capítulo 12, eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque Ele é aquele, irmãos, que tem um olhar de contemplação sobre tudo aquilo que é feito no mundo, seja de bom, seja de ruim. Glória a Jesus.
Certa vez o salmista Davi, no Salmo 139, disse: para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Amém? Se eu estiver na profundeza do mar, ali tu estás. Se eu estiver na profundeza da terra, tu também ali estás, Senhor. Nada está oculto diante dos teus olhos. Tudo está patente e no alcance de Deus. E é louvável saber, meus queridos irmãos, que assim como os homens estão nos avaliando na mesma proporção, Deus nos avalia também. E é muito confortável saber que a última palavra, ela vem de Deus. E é glorioso quando Deus, Ele aprova nossas atitudes. Qual é a percepção que Ele tem? E qual é a resposta que Deus pode dar em relação àquilo que estamos fazendo para Ele? E a resposta de Deus para Judas Iscariotes, aqui dentro desse texto, quando questionando o que considerava para Judas Iscariotes um desperdício daquela preciosidade que era aquele unguento que estava sendo derramado aos pés de Jesus. O que também Judas Iscariotes entendeu na sua avaliação é que ela poderia ter vendido aquela especiaria e ter investido na assistência social, na ajuda aos necessitados, aos pobres. Só que a avaliação de Jesus foi completamente diferente, irmãos. Não que Jesus estivesse reprovando o fato de que os necessitados precisariam de todo um olhar, de todo um benefício, mas não era a intenção sincera do coração de Judas. Não era para estes fins que o seu coração estava apontando e sinalizando naquela hora, mas era a chance de poder barganhar daquele dinheiro se porventura aquela especiaria fosse vendida. Então a resposta de Deus para Judas aprova a atitude de Maria e reprova automaticamente a ação de Judas. Nem sempre, irmãos, estamos com a razão quando nós reprovamos a ação de alguém, mesmo que seja no tocante à sua adoração na casa de Deus, na presença de Deus. Nem sempre vamos estar com a razão daquilo que estamos questionando dentro da igreja. E por isso eu digo que é um perigo muito grande quando fazemos alguns pré-julgamentos, quando questionamos alguns dos irmãos pela sua postura dentro da casa de Deus, porque não sabemos, irmãos, na ótica de Deus, qual é a avaliação que Ele dá para aquela atitude, para aquele gesto. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos, porque melhor do que os homens é Deus para dizer se estamos no caminho certo ou não, se estamos fazendo aquilo que é conveniente ou não. Somente Deus, Ele tem a resposta, a última palavra. E isto alimenta dentro de nós o fato de que enquanto Deus Ele não manifeste a sua resposta às nossas ações, não devemos parar, irmãos, naquilo que estamos fazendo para Ele, e nem tampouco ficarmos incomodados com o que estão falando, o que estão dizendo acerca daquilo que fazemos para Deus. Continua, irmãos, servindo ao Senhor, continua glorificando a Deus. Não pasme, não baixa a tua cabeça, não perde a tua essência,
não se desequilibra na tua fé, não abandona os cultos, não abandona a igreja, permanece firme naquilo que você está fazendo para Deus. O que pode ser considerado para alguns um desperdício, a forma como ela canta, que exagero, a forma como ele prega, para que isso? Por que isso? Não é verdade? A forma como você glorifica. E às vezes se encontra grupo de pessoas que querem servir a Deus dentro dos seus conceitos, daquilo que eles compreendem como adoração. Eu quero adorar a Deus dentro do meu nível social, né? Com etiqueta, seguindo protocolos, sem precisar gritar, sem precisar ficar de pé, sem precisar bater uma palma, sem precisar falar línguas estranhas, não é verdade, irmãos? Sem precisar gritar, sem precisar chorar, porque para alguns considera-se desperdício. Não sabemos diante de Deus o que Deus pensa sobre, o que Deus acha sobre aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Amém? Então corremos o risco todas as vezes que julgamos os nossos irmãos, sermos reprovados pelo Senhor. Eu sei, irmãos, que talvez Maria já estivesse um pouco abatida, porque essa não foi a primeira e nem a última vez em que alguém questiona a sua forma e a sua atitude diante de Jesus, a sua forma de adorar. Quando nós lemos o capítulo 11, o versículo 38, 39, 40 e 41 do Evangelho segundo o Dr. Lucas, nós vamos observar que quando Jesus está na casa de Marta e Maria, Marta, dentro da casa, se afasta de Jesus e se ocupa com as atividades secundárias. E diferentemente de Marta, Maria se aproxima de Jesus e dá toda a atenção para Jesus. E dentro do texto, os irmãos percebem que a adoração de Maria foi contestada pela sua própria irmã dentro da casa e na presença de Jesus. Senhor, pede para que Maria venha se ocupar comigo. Saia um pouco daí, venha para cá. E a resposta de Jesus para Marta, aleluia, aprova a atitude de Maria. Ele diz assim: Marta, tu estás cansada e afadigada com muitas coisas, uma só era necessária. E Maria, tua irmã, ao contrário dos teus pensamentos, ela escolheu a melhor parte, da qual você deveria ter feito o mesmo, Marta. Então, meus irmãos, os meus contestamentos podem estar equivocados diante da concepção de Deus. Que Deus abençoe a irmã Maria Damares. Se é a Damares que foi lá da Congregação do Paraíso, Damares, que Deus abençoe, onde quer que a irmã esteja, abençoe toda a sua casa. Então, Marta foi reprovada por Deus ali. Então, o que eu quero dizer, meus queridos irmãos, que a última palavra, ela é a de Deus, e não importa os que as pessoas pensam ao meu respeito diante da minha adoração para com o meu Deus. E eu não posso submeter, irmãos, a minha adoração aos caprichos de ninguém. Eu preciso sentir comigo mesmo se a forma como me apresento diante de Deus está lhe agradando. E se Deus se agrada da tua forma como tu adoras a Ele, pouco importa o que as pessoas vão dizer, vão pensar ou o que acham em relação a isso. Continua na presença do Senhor adorando a Ele. Na história da Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos,
Nós vamos encontrar no livro de Juízes, capítulo 11, glória a Deus, aquele moço Jefité sendo contrariado dentro da sua própria casa, porque o seu pai havia se relacionado com uma prostituta, e nesta união nasceu Jefité. Depois, o seu pai, casando-se com outra mulher, da qual teve outros filhos, e justamente estes filhos, quando chegou numa idade adulta, questionaram a Jefité, tirando-lhe todo o direito e a sua legitimidade como filho e como herdeiro da herança do seu pai, pelo fato de ter sido filho de uma prostituta. E que humilhação esse Jefité passou na sua história. O que eu costumo dizer, irmãos, que se Deus nos desse o direito de escolhermos em que família quiséssemos nascer e em que local pudéssemos habitar, seria diferente. Mas Deus não nos dotou desse privilégio de escolha. E Jefité não era culpado de ter nascido no lar onde a união foi entre um homem e uma mulher cujo ofício era de prostituição. Mas ele foi hostilizado, ele foi humilhado pelos seus próprios irmãos, cuja pressão foi tão grande que Jefité passou dentro da sua própria casa e que ele não aguentou mais e foi embora de casa, revoltado, irmãos. E muitas das vezes sofremos todo esse tipo de pressão, de opressão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da igreja, entre os nossos irmãos que comungam de uma mesma fé e que servem ao mesmo Deus. E que glória a Deus, que quando o texto diz que Jefité foi reprovado por seus irmãos dentro da sua própria casa, Deus olhava para Jefité e via lá na índole de Jefité um homem valente, um homem guerreiro, e que estava dentro de um projeto divino. E eu torno a dizer, é um perigo, irmãos, quando sentenciamos a conduta de alguém, a vida de alguém, por alguns desvelos que ele comete, por alguns erros que na trajetória acontecem na sua vida. E torno a dizer que a última palavra é a de Deus, e muito mais importa saber o que Deus acha, o que Deus pensa e qual é a avaliação de Deus diante daquilo que para Ele estamos fazendo. Um abraço ao nosso amigão Wilton Gomes, paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. E glória a Deus que Deus deu a oportunidade de mostrar para os irmãos de Jefité, glória a Deus, que eles estavam errados. Quando a batalha apertou ali em Israel, eles perceberam que eles deveriam voltar atrás, arrependidos, e sair desesperadamente à procura do seu irmão Jefité e reconhecer a autoridade de Deus na vida dele e que por ele Deus haveria de dar a vitória ao seu povo. E é glorioso quando é Deus que faz isso. Portanto, aquele que adora a Deus não necessita, irmãos, lutar para provar a sua inocência, não necessita batalhar para provar a sua verdade. Deus é aquele que com o tempo nos julgará e mostrará para aqueles que às vezes estão nos sentenciando e que houve um equívoco, um erro, uma precipitação no julgamento.
Então Deus disse para Judas Iscariotes, irmãos, aleluia, deixa para o dia da minha sepultura, ela guardou isto. A atitude de Maria de ungir os meus pés e enxugar com os seus cabelos faz parte de um projeto de Deus. E era mistério que isto pudesse acontecer hoje. A atitude que Deus estava aprovando naquela ceia, naquele jantar em Betânia, foi a mesma atitude que reprovou o julgamento de Judas Iscariotes. A mesma resposta que aprovou a ação de Maria dentro da sua própria casa, quando lhe deu atenção, quando permaneceu absorvendo todo o tempo, lhe ouvindo e lhe adorando, esta mesma resposta de Deus, ou de Jesus, reprovou os conceitos de Marta, quando questionava a adoração de Maria. Glória a Jesus. Então, meus queridos, nem sempre nós vamos ter certeza, estarmos convictos das nossas ideias acerca dos nossos irmãos. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus possa nos ajudar e nos abençoar, irmãos. E que a nossa ação dentro da casa de Deus, ela seja feita com toda a cautela necessária, para não assassinarmos aqueles pela qual Deus tem um grande projeto. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, eu digo que todas as vezes que nos aproximamos de Deus com o intuito maior de o adorar, nós vamos sempre estar provocando a atenção de alguém que, com um olhar diferente, nos olhará, nos questionará. É verdade, irmãos. Glória a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Se os nossos irmãos adoram a Deus, glória a Deus, porque Ele está adorando. Isso é uma ação mesquinha, pobre, desprovida da graça de Deus, quando nos incomodamos com a adoração do nosso irmão. Amém, irmãos? Questionar porque ele prega daquele jeito, porque ele fala línguas estranhas daquele jeito, porque ele canta daquele jeito, e às vezes você quer justificar suas intenções, dizendo que é uma ação desnecessária, que existem excessos, exageros, como alguém que esteja fazendo porque quer ser melhor ou quer aparecer. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Mas glória a Deus, que muitas das vezes, irmãos, estamos dentro de um projeto divino que a mente humana não pode alcançar. Ora, os planos de Deus podem acontecer na nossa vida, irmãos, na nossa realidade, obedecendo uma soberania divina. E a soberania divina, ela pode acontecer e ser contestada pelos homens, porque foge, irmãos, aquilo que é comum, aquilo que é normal, aquilo que está dentro do alcance do entendimento do homem. E todas as vezes que isso acontecer, sempre seremos contestados e julgados, e por que não dizer, irmãos, condenados até. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Prova disso foi a provação de Deus para a vida de Jó. O Jó não foi contestado pelos seus irmãos, pela forma que ele se encontrava, acabado, arrasado, desprovido de tudo, lançado às cinzas, caracterizando um fracassado diante de tudo e de todos.
Quem não olhou para Jó naquela situação e disse para Jó: isso é pecado, isso é um castigo de Deus. Os próprios irmãos Bildade, Elifaz, Zofar questionaram, tiveram as suas dúvidas, e difícil para eles foi entender que aquilo se passava de uma prova, porque dentro do seu senso comum eles não iam imaginar que tudo aquilo fazia parte de um projeto de Deus para a vida de Jó alegre. E a lição que eu tiro nisto é que, ao invés de questionar, ora pelo irmão. Se nada podemos fazer, feche a sua boca e ora. Se puder apoiar, apoia. Se puder ajudar, ajuda. Mas cuidado, irmãos, com o julgamento que se faz. Glória a Jesus. E eu tive essas experiências, irmãos. E isso denota como somos tão falhos como seres humanos. Porque isso era o que poderia, irmãos, ser revelado de outra forma nas nossas atitudes, quando nos deparamos com o fracasso espiritual dos nossos próprios irmãos. Que, ao invés de menosprezar e desprezar aquela pessoa, como desprezou os sacerdotes diante daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, assim como o levita que passou de lado e não deu atenção àquele homem que estava caído à beira do caminho. Irmãos, temos uma atitude diferente, irmãos, e nestas horas era a hora que mais deveríamos mostrar a nossa eficiência como homens e mulheres de Deus. Deixo o meu abração especial ao meu amigão, conterrâneo, irmão Pedro Pereira, aí no estado do Ceará. Que Deus abençoe, meu amigão Pedro Pereira. E, meus irmãos, quão falhos, quão mesquinhos, quão pobres de espírito somos em horas como esta. E quantas das vezes eu fui contestado, irmãos, por apoiar jovens na igreja que não tinham, irmãos, uma vida regular diante do povo de Deus, por serem aqueles crentes que na sua fase de vida, na sua adolescência, cometiam os seus deslizes, e muitas das vezes deslizes que aconteciam em decorrência dos impulsos que eram naturais dentro da sua faixa etária, e muitas das vezes incompreendidos até. E quando acolhíamos e quando abraçávamos, éramos contestados, questionados por que isto, irmãos. E eu fico pensando, como, irmãos, precisamos aprender com Jesus. O apóstolo São Paulo, que é mestre, um grande exemplo, e que foi tão ousado a dizer, irmãos: sedes os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo Jesus. Aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Eu faço questão de mostrar. É verdade, irmão Pedro, nós temos uma história, meu querido, e eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você foi aquela pessoa que, no momento que eu mais precisei de um ombro amigo para poder me firmar na igreja, você foi aquele instrumento de Deus que me chamava, que me dava os conselhos, cantávamos, ensaiávamos os hinos juntos. Quando muitas das vezes não tinha um som para ouvir o hino, eu ia na sua casa ensaiar os playback, gravar alguns playback naquelas fitas cassete ali, caminhar juntos para o irmão Messias. E eu louvo a Deus pela sua vida.
Glória a Deus. Mas o apóstolo São Paulo, irmãos, ele fala com muita clareza neste quesito. E eu quero tentar encontrar, mas não foi aos Romanos, é aos Coríntios que ele fala isso. Deixa eu tentar encontrar aqui. Isso, capítulo 12 aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ele disse: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. No versículo 15, Paulo disse: se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, irmãos? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? No versículo de número 22, Paulo diz: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, irmãos. Aleluia. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, demos muito mais honras. Paulo dá uma grande lição para nós. Aleluia. Todos, independente de quem seja ele, seja forte, se faz muito ou se faz pouco, se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se mora na capital ou se mora na periferia, se mora no centro da cidade, numa metrópole, ou se mora numa megalópole, ou se mora, irmãos, na periferia, não importa ele também é importante no corpo de Cristo Jesus. E assim como o corpo, qualquer membro do nosso corpo, se ele está machucado, todo o corpo tem que sentir a dor junto. Não podemos desprezar porque parece ser pequeno e insignificante, mas estar ligado no corpo é importante, tem o seu papel, tem a sua finalidade, e a Bíblia pede para nós honrarmos ainda mais esses membros que parecem menos decorosos no corpo, que não parece ser tão importante. E a gente tem uma mania, irmãos, que é uma herança do pecado que precisa ser domada e administrada em nós. É de termos uma inversão desses conceitos e adotarmos um padrão espiritual, principalmente nesse quesito. Tiago reprovou a ação da igreja, e que os irmãos que pegam aqueles que chegam com anelão no dedo porque tem um cargo eclesiástico na sociedade, e pegam estes camaradas e colocam em lugares de destaque, porque são pessoas importantes na sociedade, e desprezam os pequenos. Mas precisamos dar a honra a todos os irmãos na igreja. Eu preciso olhar olho a olho, não importa quem sejam eles. Eu preciso honrar o meu pastor, mas na mesma dimensão e proporção honrar o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar, o membro da igreja, aquele que senta lá atrás, no último banco. E eu tive a felicidade nesta noite de, ao retornar para casa, junto com meu filho e minha esposa, de presenciar os 5 moradores de rua, irmãos. Eles estavam ali para dormir na rua, com os seus colchões, com o seu agasalho. E quando eu ia passando, ele: irmão, um momento da sua atenção. E eles começaram a reconhecer as suas misérias ali, a sua condição difícil. E
E ele disse, irmão, ora por nós. O outro começou logo a citar João 3,16 e dizer, porque a gente não tem a capacidade de reconhecer este amor de Deus para nós. Olha qual é o nosso estado, qual é a nossa situação. Eu não sou viciado nas drogas, mas no álcool, e o álcool me trouxe para essa situação. Que todos nós aqui estamos no mesmo barco. Ore por nós, irmão. Nos ajude. Deus abençoe o meu amigão Josenildo. Tu estás digitando, eu estou com a página lá do meu Facebook embaixo, mas eu tenho que olhar para aqui, não desviar a minha atenção. Manda uma mensagem para mim aqui no vídeo que eu posso ler, amém? A irmã Juliana, a sua esposa, que Deus abençoe. Mas, meus queridos irmãos, para mim foi uma alegria imensa, irmãos. Eu agradeci àqueles moradores de rua por ter me dado a honra de parar, de compartilhar com eles alguma coisa boa de Deus ali. E falar de Jesus, e não somente ele. Eu levantei as minhas mãos no meio da rua e orei por cada um deles ali. E foi justamente aquele momento em que eu parei que me impulsionou a trazer esta palavra. Glória a Jesus. E que me deu, irmãos, graça para me poder falar esta palavra. Amém? Joselito está digitando alguma coisa ali. Estou com o notebook aberto aqui embaixo, mas pode falar aí, que eu vou tentar ver o que é que tu estás querendo dizer aqui. A irmã Ana Lúcia, que Deus abençoe a Ana Lúcia, amém? Mas, meus irmãos, nós precisamos conhecer a mais e mais a este Deus. Aquilo que o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o que a gente precisa fazer. Porque se eu não fizer, me passando ali o número do irmão Pedro da Água. Muito obrigado aí, Josenildo. Captei aqui. Se nós não fizermos isto, irmãos, disse Deus, se este povo se calar, as próprias pedras clamarão e dirão que é o Senhor. Mas eu consegui ver, Josenildo, se a gente se calar, irmãos, não pense que Deus vai deixar de falar para a humanidade. Deus vai usar uma jumenta, Deus vai usar o fenômeno da natureza, Deus vai usar alguém. Deus usou um samaritano para socorrer aquele homem caído naquele caminho ali em Jericó, quando um sacerdote que conhecia toda a lei e o levita não manifestaram nenhuma ação para socorrer aquele homem ferido. Assim como Jó foi contestado pelos seus amigos, pela forma em que se encontrava caído ali nas cinzas. Então, quando você não tem ideia, irmãos, do que está acontecendo por trás daquela situação, é melhor ficar calado, é melhor orar. Se tu não pode apoiar, não vai contender, não vai julgar, não vai sentenciar, porque a resposta de Deus, ela pode reprovar o teu critério, reprovar as tuas atitudes e aprovar, irmãos, a ação daquele que está vivendo aquela dimensão de prova, porque Deus faz estas coisas. Uma certa vez estava Daniel na cova dos leões, que muitos aguardavam ver Daniel ser jogado nas covas dos leões. Muitos torciam para ver o Deus de Daniel ser envergonhado diante da autoridade do rei Nabucodonosor. Alguém projetou, preparou toda a armadilha para fazer com que o rei assinasse aquele edito, porque muitos tinham o prazer de ver Daniel na cova, acabado, destruído. E sendo Daniel lançado na cova dos leões, e passado os dias,
aquele rei e as autoridades se aproximaram daquela cova e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, com aquela esperança de encontrar ali Daniel vivo e na certeza que o Deus de Daniel o livraria da boca dos leões. Para surpresa de muitos ali, Daniel bradou e disse: vive, ó rei, para sempre. Aleluia. Para a decepção de muitos que achavam que só iam encontrar os restos mortais de Daniel naquela cova, Daniel estava vivo, intacto e glorificando a Deus. E é isso que Deus faz com muitos daqueles que perseguem os seus julgamentos e desejam a morte dessas pessoas para que seja dado veracidade às suas intuições. O sangue de Jesus tem poder. E quando Daniel bradou: vive, ó rei, para sempre, estas mesmas pessoas, achando pouco aquela situação, disseram: mas os leões não tocaram em Daniel, porque os leões estavam com a barriga cheia, estavam fartos. Se fossem outros leões, ó rei, eu duvido se Daniel não estaria morto nessa hora. E a Bíblia diz que o rei decretou que Daniel fosse tirado daquela cova e os murmuradores foram lançados na mesma cova. E a Bíblia diz que antes deles chegarem embaixo, foram devorados pelos leões. E a lição que eu trago é que, irmãos, não julga a prova que teu irmão está passando, porque Deus está provando ele nesse processo, porque ele suporta passar. Mas se Deus tirar o irmão desta prova e te colocar no lugar dele, tu não pode sobreviver nem por um minuto. Então fecha a tua boca, irmãos, e ao invés de contender, de murmurar, de julgar, vá orar, vá ajudar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho da atenção de todos vocês. Lembrando que, se Deus nos permitir, voltaremos em uma outra oportunidade trazendo mais um momento de reflexão. Muito obrigado a você pelo carinho da sua interação aqui na minha página, nas curtidas, nos compartilhamentos. Lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima, no nome santo de Jesus. Tchau, tchau.